Olá, meus queridos. Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam prontos para mais uma aula do nosso plano de estudo tutorado, material oferecido pela Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais. Estamos aí na primeira semana do volume 2 do segundo ano do ensino médio regular e vamos abordar conceitos de temperatura, calor e escalas termométricas. Galera, mas antes que possamos ir para a nossa aula, eu convido vocês, inscreva-se em nosso canal, ative as notificações para que possam receber as aulas que estão sendo postadas semanalmente e siga-nos nas nossas redes sociais. Galera, temos Instagram, a Escola Online tem Instagram e lá você fica a par de todas as novidades, assim como na nossa plataforma. Galera, pois bem, eu sou o professor Camilo, professor de Física da Escola Online. Após a vinheta, vem comigo! Pois bem, meus queridos, vamos falar um pouquinho do conceito de temperatura e também de calor. Gente, temperatura. Temperatura é a grandeza física que está associada ao grau de agitação das partículas, das moléculas constituintes de um corpo. Quanto maior a temperatura, gente, maior será esse grau de agitação, esse grau de movimento. Observe, nós temos aqui duas figuras. Repara que a figura em vermelho, as moléculas estão mais agitadas. Isso significa que esse corpo tem maior temperatura, está em maior temperatura. Agora observe aqui que o grau de agitação desse corpo em azul, das moléculas constituintes, é menor. Logo, esse corpo está em menor temperatura. Gente, qual é o instrumento de medida que mede temperatura? Termômetro. E outra coisa, quando você vai dizer o valor da sua temperatura corporal, você diz 37, 36 graus Celsius. A unidade usual de temperatura seria o grau Celsius, mas no sistema internacional a temperatura é medida em Kelvin. E não se diz graus Kelvin, viu? Se diz Kelvin, beleza? Mas não confundam, galera. Calor é uma outra definição física. Calor, gente, corresponde à energia térmica em trânsito, ou trânsito de energia térmica entre corpos, quando esses corpos estão em diferentes temperaturas. E esse calor, essa energia térmica, ela flui espontaneamente de corpos de maior temperatura para menor temperatura. Gente, a temperatura regula o fluxo de calor de um corpo para outro, mas não confundam. Calor está associado ao trânsito de energia térmica entre corpos quando existe diferença de temperatura entre esses. É um equívoco dizer, estou com calor. Não, gente. Você pode dizer, o ambiente está quente, um dia está quente, mas estar com calor não, pois o calor, o fluxo de energia térmica, na verdade, acontece se houver diferença de temperatura entre corpos, certo? Observa aqui, esse corpo A, as moléculas estão em maior grau de agitação. O corpo B, as moléculas agora estão em menor grau de agitação. Quando posto em contato, essa energia térmica ele vai fluir espontaneamente de A para B. Espontaneamente de A para B. Dá para fazer com que flua energia térmica de B para A? Sim, mas seria forçado, certo? Até que esses corpos atinjam o equilíbrio térmico. O fluxo de calor, o fluxo de energia térmica se dá até os corpos atingirem o equilíbrio térmico. O que é isso? Quando ambos os corpos, nesse caso, apresentarem a mesma temperatura. Logo, o calor flui quando há diferença de temperatura entre os corpos. Tranquilo? Podemos seguir? Beleza. No sistema internacional, a unidade de energia é o Joule, mas muito comumente na calorimetria usa-se o Cal, de caloria. Só para uma escala de conversão, galera, uma caloria equivale a 4,18 joules. Nos alimentos aí você vê muita essa unidade, né? Tal barra de cereal tem 85 quilocalorias, tal alimento tem tantas quilocalorias. Então isso aqui seria energia, tá bom? Sigamos aí, galera. Pois bem, como medimos a temperatura? Através do instrumento de medida. Gente, temperatura é uma grandeza física. Se é uma grandeza física, pode-se medir. Se pode-se medir, existe um instrumento de medida.
O termômetro, gente, é um instrumento de medida que nos dá a temperatura de um corpo através de uma grandeza indireta, de uma medida indireta. Por exemplo, temos aqui o termômetro de bulbo. Você tem uma coluna de mercúrio. Essa temperatura vai ser observada do corpo em contato com o mercúrio pela altura da coluna de mercúrio. Quanto maior for essa altura da coluna de mercúrio, maior será a temperatura. Temos aqui um termômetro digital. Ao colocar esse termômetro em contato com outro corpo, quando há diferença de temperatura, tem um fluxo de calor. E aí você tem aqui uma corrente elétrica passando por esse termômetro e logo o dispositivo digital te falará a temperatura após os corpos atingirem o equilíbrio térmico. Tanto a temperatura do corpo quanto a temperatura do termômetro se igualarem. O termômetro aí, gente, é o termômetro infravermelho, que nós estamos acostumados nesse nosso cotidiano aí, né? De um ano para cá, a gente tem visto muito esse revolvinho aqui, ó. Isso não é termômetro a laser não, tá? É o infravermelho. Ele capta a radiação infravermelha que o nosso corpo emite. Quando vocês estudarem ondas eletromagnéticas, vocês vão estudar um pouquinho sobre as ondas, o calor radiante, as ondas de calor, as ondas infravermelho, certo? Por exemplo, ó, nós podemos medir temperatura através de maneira indireta da grandeza pressão. Em muitos equipamentos e indústrias aí, ó, é através da pressão ou da variação de pressão que se tem noção da temperatura ou da variação de temperatura apresentada por um corpo. Beleza. Galera, escalas termométricas. Pois bem, vamos aí montar as nossas escalas. Primeira coisa, nós precisamos de 2 pontos fixos. O primeiro ponto fixo, gente, é a temperatura de fusão do gelo, é o ponto de gelo. Gente, aqui o gelo não vai variar sua temperatura. Quando ele atinge seu ponto de fusão, ele vai estar passando do estado sólido para estado físico líquido. Então, nesse momento, você tem um ponto fixo. Isso, por exemplo, a 0 graus Celsius, a água sólida passaria para o estado líquido. Certo? E também temos o ponto de ebulição da água. Tem o ponto de vapor da água. Temos a água. Quando ela atinge 100 graus Celsius, você continua oferecendo energia para ela e ela não vai variando sua temperatura. Atingindo 100 graus Celsius, a água passa do estado líquido para a fase de agregação gasosa. Certo? Até terminar toda essa água líquida aqui passando para a fase gasosa, para a fase vapor, não haveria variação de temperatura. E a gente precisa desses pontos. Como assim? Escalas termométricas. Gente, é o seguinte, eu convido vocês a visitar uma região onde a temperatura média seria 300 Kelvin. Qual tipo de roupa você vai levar? Vai levar agasalho, roupa de banho, biquíni, sunga? Difícil, né? E se eu digo, não, nós vamos visitar uma região onde a temperatura média são 2 graus Celsius. Você tem noção que você vai levar roupa pesada, agasalho. Você trabalha com a escala Celsius, mas com a escala Kelvin Fahrenheit não é comum em nosso país. Logo, nós podemos aqui converter essas unidades. Eu posso ter noção de uma temperatura em Kelvin e convertê-la para Fahrenheit ou para Celsius, certo? Por exemplo, 300 Kelvin. Qual o valor disso em Celsius? Daqui a pouquinho descobrimos. Mas observe aqui as escalas. Ó, gente, 0 graus Celsius, você tem uma noção do que seria 0 graus Celsius? Pois bem, Celsius adotou como 0 graus Celsius o ponto, gente, de fusão do gelo. Aí Fahrenheit falou, não. No meu caso, o ponto de fusão do gelo, onde o gelo vai estar se convertendo de sólido para líquido, será 32 graus Fahrenheit. Ele escolheu. E Kelvin falou, não. No meu caso, 273 Kelvin representa o ponto de fusão do gelo. Beleza. Chegou Celsius e falou assim, ó, o meu ponto de ebulição da água serão 100 graus Celsius. Fahrenheit falou, não, o meu serão 212. Kelvin, não, para mim a água vai passar do estado líquido para o estado sólido, vai ebulir a 373 Kelvins. Beleza, galera. Aí, depois de você interpolar essas grandezas, o que eu não vou fazer aqui, nós chegamos nessas relações entre escalas. Por exemplo, se você quer converter de Celsius para Kelvin ou de Kelvin para Celsius, a temperatura em Celsius é igual à temperatura em Kelvin menos 273. Se você sabe, por exemplo, a temperatura em Kelvin, você tem noção da temperatura em Celsius. Não, mas eu quero converter, por exemplo, de Celsius, que é muito comum, nós utilizamos, para Fahrenheit. Você vai usar essa equação, ó. Temperatura em Celsius sobre 5 é igual a temperatura em Fahrenheit menos 32.
sobre 9. Beleza? Aí você conseguiria. E aí, gente? 300 kelvins. Qual o valor disso em Celsius? Vamos ver? Temperatura em Celsius é o mesmo que temperatura em Kelvin menos 273. Então, temperatura em Celsius seria 300 menos 273. Então, dizer 300 kelvins seria... E a temperatura ambiente de 27 graus Celsius. Quando ouvimos 300 Kelvin, a gente assusta, nós não sabemos como aquele ambiente está em relação à temperatura, certo? Mas se eu disser 27 graus Celsius, vocês têm sim uma breve noção qualitativa sobre isso. Tranquilo, galera? Vamos para as atividades? O nosso PET apresenta aí, a primeira atividade. Em uma obra, um trabalhador golpeia uma lata de metal usando um martelo para esvaziá-la. Após o movimento, observa-se que a temperatura da lata eleva bastante. Com suas palavras, justifica o aumento da temperatura da lata devido à movimentação das partículas com o martelo. Lembre-se dos conceitos de temperatura e calor. Gente, eu vou tentar uma resposta aqui, uma sugestão de orientação de resposta mais simplória, mas que não fuja a esses conceitos, tá? Imagina o seguinte, o martelo, ao se movimentar, está dotado de energia mecânica, que é a energia associada ao movimento, certo? O martelo, ao se movimentar antes de colidir com a lata, está dotado de energia mecânica. Na colisão com a lata, observamos que parcela da energia mecânica será convertida em outras modalidades de energia, como sonora. Então, parcela da energia mecânica é convertida. Galera, a energia não é criada nem destruída, ela é transformada. Parcela da energia mecânica se transforma em sonora. Você consegue ouvir aqui o impacto devido à colisão. Tudo bem. Observa-se também o aumento da temperatura da superfície da lata. Como a temperatura está associada ao grau de agitação das partículas constituintes do metal, das moléculas, das partículas, temos que parcela da energia mecânica, que era associada ao movimento, se converte em energia térmica. Uma parcela da energia mecânica se converteu em sonora. Você ouviu aí o impacto, né? Outra parcela se converte em energia térmica. Tanto é que a lata aquece. Essa energia térmica é absorvida pelo material, aumentando o grau de agitação molecular das partículas, apresentando assim maior temperatura. Gente, quanto maior a temperatura, maior é o grau de agitação das moléculas constituintes do corpo. Ou, se o grau de agitação daquelas moléculas de um corpo aumentou, é maior, é porque a temperatura agora está mais elevada. Certo? Uma resposta aí bem condizente com a teoria que nós tivemos. Beleza? Vamos para a segunda atividade, galera. Vamos lá? O calor é definido como energia térmica que flui entre os corpos. O fluxo de calor entre dois corpos em contato se deve inicialmente a... Gente, calor está associado ao trânsito de energia térmica. Mas esse fluxo de calor só acontece quando há diferença de temperatura entre os corpos. Corpo A, corpo B. Aqui observa a maior agitação molecular das partículas de A, menor agitação molecular das partículas de B. Estão em contato. Agora, o fluxo de calor vai de A, que está em maior temperatura, espontaneamente para B, que está em menor temperatura, até que ambos os corpos, A e B, estejam à mesma temperatura. Quando se iguala a temperatura, o que nós chamamos de equilíbrio térmico, não há mais fluxo macroscópico de calor. Certo? Então, resposta aí, isso se deve às temperaturas dos corpos serem diferentes. Galera, vamos para a próxima questão? Chegamos na questão 3. É uma questão que nós vamos realizar alguns cálculos aí, tá bom? Transformando a temperatura de 25 graus Celsius para a escala Fahrenheit e em seguida convertendo para a escala Kelvin. Quais as temperaturas registradas nas respectivas escalas? Beleza, ó. Eu tenho aqui a escala Celsius. 25 graus Celsius. Isso corresponde a quanto na escala Fahrenheit e a quanto na escala Kelvin? Vamos ver? Vamos começar pela escala Kelvin. Ela é mais tranquila de converter. Nós dissemos que a temperatura em Celsius é igual a temperatura em Kelvin menos 273. Você pode achar a seguinte expressão. Temperatura em Kelvin é igual a temperatura em Celsius mais 273. Também é a mesma equação, tá? Só que ele me disse que a temperatura em Celsius vale 25. Eu substituí o valor, ó, 25. É igual a temperatura em Kelvin menos 273. Então, temperatura em Kelvin é igual a 25 mais 273. Eu só mudei de lugar aqui, né? Eu passei para lá e mudei o sinal. Então, quando você faz essa soma, 25 mais 273, o valor correspondente a 25 graus Celsius
quando trabalhado na escala Kelvin, seria 298 Kelvin. Tranquilo, galera? Então, 25 graus Celsius corresponde a 298 Kelvin. Lembra, não se diz graus Kelvin. Agora, vamos de Celsius para Fahrenheit? Temperatura em Celsius sobre 5 é igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 sobre 9. Basta substituir, ó. 25 sobre 5 é igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 sobre 9. 25 sobre 5 daria 5. É igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 sobre 9. Se você multiplica, ó, 5 vezes 9, 45. Aí você opera e fica 45 mais 32. Então, 25 graus Celsius equivale a 77 graus Fahrenheit. Aqui você pode dizer graus. Então, galera, a temperatura ambiente de 25 graus Celsius, você está à mesma temperatura associada em Fahrenheit no valor de 77 graus Fahrenheit. O mesmo valor dessa temperatura em Celsius seria 298 quando trabalhada na escala Kelvin. Tranquilo, galera? Pois bem, resposta letra C. Vamos para a atividade 4. Pois bem, pensem nisso. Quando a enfermeira coloca um termômetro clínico de mercúrio sobre a língua de um paciente, por exemplo, ele sempre aguarda algum tempo antes de fazer a sua leitura. Esse intervalo de tempo é necessário para quê? Galera, a temperatura corpórea, vamos dizer 37 graus Celsius, 36,5. Qual é a temperatura do termômetro? Menor, em geral menor do que 36, 37, menor que a temperatura corpórea, né? Então, quando o termômetro entra em contato com o corpo humano, existe uma diferença de temperatura entre o corpo humano e o termômetro. O calor, a energia térmica, flui espontaneamente de corpos de maior temperatura para menor. Então, nesse momento, o termômetro vai começar a absorver a energia térmica do corpo aí do ser humano, certo? Até que ambos os corpos, corpo humano e termômetro, atinjam um equilíbrio térmico, até que o termômetro e o corpo humano apresentem a mesma temperatura. Daí você consegue observar a temperatura corpórea, né, do corpo humano. Então, esse tempo é necessário para quê? Para que o termômetro entre em equilíbrio térmico com o corpo do paciente. Significa que, nesse momento, o termômetro acusará uma temperatura igual à temperatura do corpo humano aí, certo? Lembrando o conceito de calor. Calor está associado ao trânsito de energia térmica de corpos entre corpos. E isso se dá espontaneamente de um corpo de maior para menor temperatura. Vamos à próxima questão, galera? Vamos lá! Questão de número 5. Classifique as afirmações a seguir em V para verdadeira e F para falso. Pois bem, olha a primeira afirmação. A energia interna de um corpo pode aumentar sem que o corpo receba calor. Nós ainda não trabalhamos esse conceito aí de energia interna, como vamos trabalhar lá na frente, com o decorrer do conteúdo. Mas vamos pensar o seguinte. Primeiro, você tem aqui um corpo e você tem uma agitação molecular. Se existe uma agitação das moléculas, esse corpo está submetido, a uma certa temperatura. Ele apresenta uma certa temperatura. Aí depois, você vai lá e aquece esse corpo. Como se você estivesse aquecendo água, fervendo água aí, para fazer café. Você observa que a agitação molecular aumentou. O grau de agitação das partículas aumentou. Só que aí, gente, você está aquecendo aqui, você está oferecendo energia térmica aqui, calor. E você percebe que o grau de agitação aumentou. Consequentemente, a temperatura agora é maior, T2 maior que T1. Beleza, mas ele não me pediu isso. Ele perguntou o seguinte: será que pode sim a temperatura, a energia interna do corpo aumentar sem que o corpo receba calor? Agora você tem mais energia interna aqui, Tanto é que você percebe um maior grau de agitação. Vamos pensar? Recebe calor da chama, aumenta o número de colisões, aumenta a temperatura. Só que aqui ele está recebendo energia térmica, calor do meio externo. Veja a situação. Eu preciso fazer, gente, com que o grau de agitação das partículas aumente, que o número de choques aumente. Repara aqui, eu tenho aqui esse corpo e tem as partículas se movimentando. Eu aumento a pressão. Ao aumentar a pressão, esse êmbolo vai descendo. Repara que o volume aqui está diminuindo. Então, essas mesmas partículas vão ter um volume menor para se movimentar. O número de colisões, provavelmente, estatisticamente, vai aumentar, né? A probabilidade é maior de aumentar as colisões, pois agora você tem um menor volume. Aí você vai lá, gente, e
pressiona, continua pressionando, ó, aumenta a pressão. Nisso, o volume onde essas partículas estão contidas será menor. Então, essas partículas aqui, ó, elas terão um maior número de colisão. Na verdade, você está realizando trabalho sobre o meio. Aqui estaria se fornecendo energia para esse meio interno. Ao fornecer energia para o meio interno, a energia interna estaria aumentando. Então, ó, aumento da pressão externa diminui o volume, aumenta o número de choques, de colisões, aumenta a temperatura. Então, mesmo que você não ceda, que você não aqueça aqui, ó, que não tem uma chama aquecendo, você pode sim aumentar a energia internamente aqui, ó, devido nesse caso aqui à variação do volume. Você realiza trabalho aqui, ó, sobre esse recipiente, tá bom? O meio realiza trabalho sobre o recipiente. Então aqui seria verdadeiro. Espero que vocês tenham entendido essa noção geral aqui. Mais para frente vocês terão outras formas de fazer essa análise. Segundo, esfregando-se as duas mãos uma contra a outra, a temperatura das mãos aumenta devido ao atrito entre as superfícies. Galera, existe uma aspereza, uma rugosidade entre as mãos aí, o tecido, a pele, né? Quando você aquece, galera, você está atritando, a conversão de energia mecânica associada ao movimento das mãos em energia térmica. Você percebe que aquece, então a energia é convertida. Então quando você esfrega as mãos, sim, a temperatura aí aumenta, beleza? Entre as superfícies. Vamos para a próxima. A letra C. Podemos confiar somente em nosso tato para medir temperatura? Galera, quando você encosta na água, por exemplo, a água está lá aquecida, você encosta a mão lá, como quem faz isso para dar banho em bebê, né? Para saber a temperatura da água. Você não tem uma noção qualitativa, mas você não consegue medir quantitativamente, você não consegue dizer exatamente o valor da temperatura da água, por exemplo, aquecida. Você precisaria de um termômetro. Então, para medir, você precisa de um instrumento de medida para te dar o valor exato da temperatura daquele material. Então, só com o tato você pode ter uma noção qualitativa, mas medir o valor exato, não. Isso não dá, é falso. A temperatura de um corpo é a quantidade de calor que ele possui? Não, gente. Temperatura está associado com o grau de agitação das moléculas, com a energia cinética e média, né? Com o grau de agitação das partículas constituintes de um corpo. Calor é o trânsito de energia térmica entre os dois corpos quando há diferença de temperatura. Quando esses corpos chegam em equilíbrio térmico, quando eles se igualam em temperatura, aí cessa macroscopicamente o fluxo de calor. Beleza, galera? Então, letra D aí, falso. Tranquilo? Pois bem, galera. Vamos aí para a nossa última atividade, atividade 6. Escolha a opção que completa corretamente as lacunas do texto. Por muito tempo na história da física, considerou-se que o calor era uma propriedade dos corpos, que a possuíam em uma quantidade finita, fixa, finita. Esse conceito errôneo desapareceu no final do século XVIII. E hoje sabe-se que calor é uma fonte de energia térmica, né? Calor está associado ao trânsito de energia térmica. Diz que é energia térmica em trânsito. E, portanto, não tem sentido falar em calor contido nos corpos. Galera, você não tem calor, você não contém calor. O seu corpo pode estar dotado de certa temperatura, mas o calor é o fluxo de energia, certo? Quando há diferença de temperatura. Você está irradiando calor sim para o meio ambiente. Imagina que você está a 36 graus Celsius, o meio ambiente está a 20 graus Celsius. Existe uma diferença de temperatura entre seu corpo e o meio ambiente. Aí sim, existe um fluxo de calor, certo? Mas você não tem calor não. Esse fluxo de energia térmica, ele acontece devido à diferença de temperatura. Então, energia térmica em trânsito, certo? E depois calor contido nos corpos. Beleza, galera? Pois bem, galera, chegamos ao final de mais uma aula aí, certo? Galera, eu convido vocês, o Escola Online apresenta novamente o Projeto Enem, Eu Não Erro Mais. Esse projeto é sucesso. Logo, logo, gente, gratuitamente, estaremos oferecendo aí aulas de qualidade para vocês aí se prepararem para o Enem. Afinal, Escola Online vocês, eu não erro mais, é sucesso. Venha com a gente, galera. E se vocês gostaram dessa aula, deixa um like. Dê aquela curtida que muito nos ajuda. Eu sou o professor Camilo, professor de Física da Escola Online e espero vocês na próxima aula. Até lá, galera!